Nosso protagonista é um garoto fracote e solitário que foi transferido para uma escola só de meninas, porque simplesmente sem querer ele acabou ativando um dispositivo chamado Infinity Stratos, que somente as meninas são capazes de operar. E quando chega na escola, ele acaba atraindo todos os tipos de meninas que ficam muito animadas por ter um garoto entre elas. No primeiro dia de aula, uma professora entra e diz à turma para se apresentarem, e quando chega a vez de Ichika, ele fica todo envergonhado e então a sua irmã mais velha, chamada Orimura Chifuyu, dá uma punida em sua estupidez com uma porrada na cabeça. Ele fica chocado por ter sido humilhado em público, imaginando que a sua irmã, que ele não via há tanto tempo, está fazendo isso com ele. Ela se apresenta como sendo uma outra professora dessa classe, que vai ensiná-los como pilotar o Infinity Stratos, também conhecido como IS. Ao escutar isso, a classe inteira fica animada em ter a lendária Chifuyu como professora. Ela foi a representante do Japão para a primeira competição de pilotos, mas Ichika ainda está sem entender nada. Elas também ficam surpresas ao saber que Ichika é seu irmão mais novo, o único garoto que pode operar o Infinity Stratos. E depois da aula, a amiga de infância do garoto se aproxima e pede que eles vão até um lugar privado para conversar. Mas quando chega no telhado, ela fica muda, sem saber o que dizer a um amigo que não via há 6 anos. Na próxima aula, Ichika está achando difícil entender o que eles estão aprendendo, porque ele é um idiota. E sua irmã mais velha então pergunta se por acaso ele leu o livro de instruções antes das aulas começarem. Mas acontece que ele perdeu o livro por ser um descuidado. Então ela dá um tapão em sua cabeça idiota e manda ele pegar um livro novo e memorizar tudo. Uma semana depois, uma garota loira chamada Cecília encontra ele e começa a se gabar sobre suas conquistas extravagantes, na tentativa de intimidar o rapaz, mas Ichika não fica impressionado, pois ele também conta a ela sobre seus feitos, deixando ela mais brava ainda. Depois da escola naquele dia, ele vai para o dormitório e fica chocado ao ver Hulk usando apenas uma toalha. Ela rapidamente pega sua espada de madeira para atacá-lo por ser um pervertido, e para se salvar, ele rapidamente sai correndo do quarto, apenas para encontrar outras garotas mostrando seus melões para ele. Então ele volta para dentro do quarto e Hulk apresenta as regras a serem seguidas. Como sua colega de quarto chata, ela tenta bater nele novamente, mas ele pega uma espada de madeira também. No entanto, ele encontra uma peça de roupa íntima dela grudada na espada, que ela rapidamente pega dele, e ele diz a ela que isso foi bem fofo. E claro que depois disso ela dá um tapão nele. No dia seguinte na aula, Chifuyu anuncia que eles irão escolher um representante de classe para o próximo torneio interclasses, e pede que elas recomendem voluntários. Duas garotas então indicam Ichika, mas Cecília decide defender o orgulho das garotas, dizendo que uma mulher deveria ser a representante. No entanto, Ichika diz a ela que ela é uma idiota, e ela o desafia para um duelo, que obviamente ele concorda. Então Chifuyu declara que eles devem se preparar para lutar em uma semana, e ela diz a Ichika que levaria tempo para preparar uma armadura especialmente para ele, já que a escola não tem recursos para isso, e eles teriam que fazer um Infinity Stratos pessoal para ele, surpreendendo seus colegas de classe que perguntam por que ele vai ter acesso a um IS pessoal logo em seu primeiro ano. Cecília aparece se gabando novamente, dizendo que ela também tem um traje Infinity Stratos pessoal, já que ela é a aluna representante da Inglaterra. Ele é informado de que existem apenas 467 Infinity Stratos no mundo, e os modelos foram construídos pela doutora, que é a irmã mais velha de Hulk. E ao perceberem que essa garota é simplesmente a irmã caçula da doutora, a classe inteira fica impressionada e pergunta a Hulk onde está sua irmã mais velha, que o governo está procurando há muito tempo. Mas Hulk fica brava e leva isso para o lado pessoal, e responde que elas não deveriam perguntar nada a ela sobre sua irmã, deixando Ichika se perguntando se ela estava com rancor de sua irmã mais velha. A aula continua, mas Ichika não entende nada como de costume, e mais tarde após a aula, ele convida Hulk para almoçar, mas ela se recusa, agindo de forma mal-humorada. No entanto, ele não se importa nem um pouco com a atitude dela e arrasta a garota. Enquanto eles comem, ele pede que ela ensine ele sobre o Infinity Stratos, já que se as coisas continuarem assim, ele com certeza vai perder para Cecília, e quando ela demora em sua resposta, uma outra garota se aproxima deles e se oferece para ensiná-lo, mas Hulk rapidamente diz que ela vai ensiná-lo, enquanto a garota argumenta dizendo que ela seria uma professora muito melhor, já que ela é uma estudante do terceiro ano. Hulk apenas responde que ela é irmã da doutora que criou os IS, impressionando a garota. Após isso, ela começa a treinar Ichika e descobre que ele está muito mais fraco comparado a como ele era antes. Então ela diz a ele que agora ele se tornou um grande perdedor e que vai treiná-lo por 3 horas depois da escola todos os dias. A partir de agora, depois de alguns dias, o garoto está reclamando com sua professora que está lhe ensinando apenas lutas com espadas, já que ela nem mesmo ensinou como controlar e lutar usando Infinity Stratos, mas ela diz que é porque seu traje ainda não está pronto. Enquanto isso, quando seu traje finalmente chega, já é hora do duelo e ele tem que usá-lo sem ter tempo para ensaiar. Ele utiliza seu novo traje e vai até a arena para o duelo. No início da luta, Cecília começa atacando com sua armadura e dispara seu canhão de laser nele, mandando o garoto para o chão. Ela continua fazendo isso e enquanto ele mal consegue se esquivar dos raios, ele invoca uma arma e ataca ela, mas ela intensifica seu ataque de raio. Ele com muita habilidade se esquiva de todos os seus ataques, chocando a garota e surpreendendo o público. No entanto, a professora Chifuyu não está sentindo que seu irmãozinho está no controle de tudo e diz que ele já está se deixando levar pela situação, a julgar pelo fato de que ele está abrindo e fechando a mão esquerda várias vezes, um hábito que geralmente demonstra nervosismo. Ichika continua se esquivando dos tiros de Cecília e conforme ele se aproxima dela, ela dispara 2 mísseis contra ele, que o perseguem até que ele seja atingido, impressionando a plateia. No entanto, o traje de Ichika se transforma de repente e ele percebe que sua nova
armadura é a mesma que a sua irmã mais velha utilizou no passado. Ele a ativa e fala sobre sempre ter sido o irmão caçula fraco antes de atacá-la. Mas ela rapidamente envia mais mísseis contra ele. Ele desvia e quase acerta um ataque na garota, mas sua energia de escudo de repente chega a zero, encerrando a luta e tornando Cecília a vencedora. Ele se pergunta por que ele perdeu, e pergunta a Shifuyu sobre isso, e ela conta que é porque ele usou a barreira de ataque de anulação, que geralmente inflige danos ao inimigo em troca da energia do escudo do usuário. A professora Yamada então lhe entrega um grande manual para refazer e operar seu novo traje corretamente, e ao ver seu tamanho imenso, ele percebe que realmente vai reprovar nessa escola. Mas naquele dia, enquanto Cecília toma banho, ela se sente insatisfeita mesmo depois de sua vitória, e se pergunta por que desse sentimento. E durante a sessão de treinamento no dia seguinte na escola, Cecília e Ichika são mandados a fazer uma demonstração bem diante de seus colegas, mas Ichika ainda é um novato sobre conhecer suas habilidades, pois ele é muito burro e muito preguiçoso para estudar. Então Cecília se oferece para ensiná-lo a voar mais rápido depois das aulas. Por outro lado, a professora Shifuyu ordena que eles demonstrem um pouso de Infinity Stratos, e Cecília faz o dela com sucesso, mas em vez disso, Ichika prefere cair de cara no chão. E preocupada, Cecília vai rapidamente até o rapaz para ver se ele está bem, mas Hulk fica com ciúmes e interrompe, deixando Ichika se perguntando por que elas estão uma contra a outra. Depois disso, Cecília desiste e Ichika se torna o representante da classe, surpreendendo o garoto. Na próxima aula, os alunos estão discutindo sobre uma nova aluna transferida da China. Enquanto elas estavam dizendo que ela seria da primeira classe, já que ela provavelmente não tem um traje pessoal, ela aparece e declara que é uma representante cadete e que também tem um traje pessoal. E ao vê-la, Ichika fica surpresa ao descobrir que é Rin, a sua outra amiga de infância, e os dois se dão bem muito rápido, deixando os outros colegas com ciúmes. Enquanto os dois conversam, Rin está dizendo a ele que ficou surpreso ao ver no noticiário que ele ativou um IS e perguntou como ele fez isso. Ele diz a ela que não foi de propósito, explicando que no dia do exame de admissão na escola, ele se perdeu ao tentar encontrar sua sala, e sem querer, acabou entrando em uma sala onde o Infinity Stratos estava. Ele se aproximou e tocou, apenas para descobrir que era compatível com ele, e assim dando a ele admissão nessa escola. Cecília e Hulk se aproximaram dele com ciúmes, exigindo explicações sobre a garota bonita com quem ele está conversando. O sinal toca e eles vão para uma sessão de prática de IS. Hulk ativa seu traje e se prepara para encontrar Ichika em uma sessão de treinamento intensivo, mas Cecília não está querendo ficar para trás, então ela ativa seu traje e se junta a eles, e após uma longa sessão de treinamento, Ichika fica exausto e começa a ofegar. Então Cecília se despede e Hulk diz a ele que eles deveriam voltar para casa agora e descansar. No entanto, ele diz que vai ficar um pouco mais. E depois ele acaba encontrando Rin, que enquanto conversam, ela descobre que ele divide quarto com Hulk, deixando ela com ciúmes. No entanto, ele diz a ela que Hulk é muito pouco atraente para levantar seu interesse. Rin decide encontrar Hulk e pedir para trocar de quarto com ela, que do nada pega uma espada de madeira e ataca, mas Rin rapidamente bloqueia, ativando parte de seu traje. Ela está lembrando Ichika da promessa que eles fizeram um ao outro quando eram jovens, mas ela não sabia que ele era muito burro para se lembrar. Ele diz a ela para explicar, mas ela não explica e afirma que durante a competição, quem perder vai fazer o que o vencedor bem quiser. Então ele afirma que vai vencer e vai fazer ela explicar sobre o que a sua promessa significava. Depois disso, os dois são treinados para a primeira partida do torneio. A partida começa com ambos atacando um ao outro com força total. Os ataques de Rin são tão intensos que Ichika mal consegue acompanhar. E ao perceber que ele seria derrotado nesse ritmo, ele começa a correr dela para criar alguma distância entre eles. Mas a garota atira nele a todo vapor, jogando ele no chão. Ele se levanta e continua se esquivando dos ataques dela. Enquanto faz isso, ele se lembra de seu pequeno treino sobre como usar suas habilidades e se pergunta se ele pode usar a habilidade de anulação de barreira bem aqui. Então ele entra em ação, deixando Rin se perguntando o que ele planeja fazer. Por outro lado, a professora Shifuyu responde que ele deve estar tentando usar o aumento de ignição, um ataque surpresa onde alguém acelera até a velocidade máxima em um flash para se aproximar do inimigo, enquanto Ichika continua correndo de Rin. Depois de um tempo, ele de repente ataca ela a toda velocidade, mas antes que ele possa atingi-la, um raio laser acaba acertando de surpresa a arena, causando uma explosão, e ao perceber que algo acabou de invadir a arena e também o escudo protetor, a professora Shifuyu ordena que suspendam a partida e que todos evacuem imediatamente. Enquanto tudo isso acontece, Rin está dizendo a Ichika para escapar enquanto ela vai conseguir tempo para ele, já que ele é apenas um cara fraco, mas ele se recusa dizendo que não pode deixar uma garota para trás. Outro raio é disparado, dessa vez contra Rin, enquanto ela está distraída, mas o garoto consegue salvá-la rapidamente. O inimigo ainda não foi identificado e se torna mais agressivo, e abre um grande ataque contra eles, mas eles conseguem se esquivar. Então Rin diz a Ichika para mergulhar enquanto ela dá cobertura. Ele concorda, mas o garoto idiota obviamente pulou a aula de treinamento com arma de fogo, pois acabou errando o alvo 4 vezes. Enquanto isso, a professora Yamada está mandando todo mundo evacuar o mais rápido que puderem, mas isso não seria possível, já que o escudo de proteção foi anulado pelo inimigo não identificado e definido para o nível mais alto, impedindo qualquer evacuação e reforço. Nesse momento, Ichika descobre que só pode usar a anulação de barreira uma última vez, já que seu escudo de energia está muito baixo. E após um tempo na batalha, ele de repente percebe que o movimento do inimigo é muito mecânico, pois parece atacá-los apenas em certas condições. Ele então diz que pode ser um modelo de Infinity Stratos não tripulado, e ele então decide usar o poder de sua armadura Byakushiki, que ele não tem permissão para usar na escola devido à sua força incrível. No entanto, a garota Rin não dá a mínima para
sua arma, dizendo que ela não faz sentido, já que ele ainda tem muita dificuldade em acertar ataques. Ele então diz a ela para atirar seus canhões em sua direção com potência máxima quando ele fizer o sinal. No entanto, enquanto eles conversam, a Greta Hulk aparece para motivar Itika, mas isso só faz com que o inimigo a perceba e tente um ataque. Ao perceber isso, Itika rapidamente diz a Rin para disparar seus canhões contra ele, que ele então usa para aumentar sua energia de escudo e lançar um ataque contra o inimigo. Mas ele erra novamente, pois ele se esquiva e acerta um soco em troca, jogando o garoto contra o chão. Então ele tenta atacá-lo, mas Cecília vem para ajudá-lo quando de repente ela atira no inimigo com suas armas de laser, destruindo o robô IS não tripulado. No entanto, enquanto eles pensam que venceram, o braço dele é ativado de repente e atira contra Itika. Isso faz com que ele seja levado rapidamente para a enfermaria, enquanto as professoras Yamada e Chifuyo investigam o IS não tripulado e descobrem que ele é alimentado por um núcleo não registrado que não está entre os 467 núcleos IS no mundo, o que faz elas se perguntarem o que está acontecendo. Depois disso, a professora Yamada aparece no quarto e diz a Hulk que é hora de se mudar, pois o novo quarto já foi preparado. Ela tenta rejeitar, mas quando o garoto sem noção diz ela que ela pode sair sem se preocupar com ele, ela fica com raiva e faz as malas rapidamente, e alguns momentos depois, ela retorna, para dizer que ele deve namorá-la se ela vencer o próximo torneio de classes. E enquanto isso, algumas garotas estavam espionando e começaram a espalhar rumores pela escola inteira. No dia seguinte, um novo aluno transferido chamado Charles, um representante cadete da França, é apresentado e todas ficam surpresas ao saber que tem outro garoto na classe. A professora Chifuyo anuncia que eles irão fazer um treinamento junto com a classe 2, e ela diz a Itika e Charles para irem se trocar primeiro, já que ambos são garotos. Itika pega seu novo amigo e corre para o vestiário rapidamente, mas as outras garotas começaram a se reunir para admirar o novo garoto. Ao chegar ao vestiário, Itika tira sua blusa para trocar de roupa, mas Charles fica envergonhado e rapidamente se vira todo vermelho. O treinamento logo começa, e as garotas Cecília e Rin são mandadas a fazer uma demonstração, mas elas não estão querendo fazer isso. Mas a sua opinião muda rápido quando Chifuyo diz a elas que esta é sua chance de impressionar Itika. A professora Chifuyo apresenta quem elas enfrentarão, e a professora Yamada colide com Itika colocando seus melões bem na cara dele. O duelo de treinamento começa, e não muito tempo depois que as duas garotas terminaram de se gabar, Yamada derrota elas tão facilmente quanto beber água. As classes estão sendo divididas em grupos para o treinamento, e enquanto Itika ensina as meninas de seu grupo uma por uma, a Greta Hulk chega para sua vez. Mas ela diz a ele que não consegue alcançar a cabine do seu IS, então Itika ativa seu traje e ajuda ela. Ela então convida o rapaz para almoçar com ela mais tarde, e ele concorda, mas ele é um idiota, pois acabou trazendo suas amigas. No dia seguinte, uma garota caolha da Alemanha é apresentada como sendo uma aluna transferida, e ela se apresenta com o nome de Laura, enquanto se refere à professora Chifuyo como mestre de treinamento, fazendo Itika se lembrar que era assim como sua irmã era chamada quando estava na Alemanha. Enquanto ela caminha até o garoto, ela dá um tapão bem na cara dele, deixando todo mundo de boca aberta, pois ela disse que nunca vai aceitar que ele é irmão mais novo da sua mestre Chifuyo. E no dia seguinte, enquanto os outros alunos estão praticando a posição de combate, as garotas estão tentando ensinar Itika ao mesmo tempo, mas ele não consegue entender nada com tantas vozes ao mesmo tempo. Charles aparece em seu traje e diz a Itika que gostaria de lutar contra sua armadura Byakushiki. Obviamente ele concorda, porém, assim que a luta começa, Charles o derrota rapidamente, disparando sua arma até que sua energia de escudo se esgote. Após essa curta luta, Charles explica algumas coisas sobre seu traje para ele, e então dá para Itika seu rifle para que ele possa praticar. E enquanto isso, aquela garota Laura aparece de repente e desafia Itika para uma luta, mas ele recusa, dizendo que ela deve esperar até a próxima luta de liderança entre as classes. No entanto, ela de repente lança um ataque, mas Charles rapidamente consegue bloquear. E se preparando para atirar nela também, um professor interfere e Laura para de atacar imediatamente, enquanto as outras garotas apenas se perguntam o que há de errado com essa menina. E em seguida, Charles encontra Itika no vestiário e imediatamente tenta se desculpar, mas Itika diz que percebeu que ele está sempre tentando evitar se trocar com ele, mas ele fica envergonhado e sai correndo, surpreendendo o rapaz. Um pouco mais tarde, a caminho do dormitório, ele acaba escutando Laura conversando com a sua irmã mais velha, implorando para ela parar de perder tempo aqui na academia e voltar para a Alemanha, para ensinar ela e seus colegas novamente. A professora Chifuyo diz a ela para ficar quieta e dispensa essa oferta. Ela então chama Itika de seu esconderijo e diz que ele é um idiota por espionar, quando deveria estar treinando. Ele pergunta o que Laura disse sobre não reconhecê-lo como seu irmão, perguntando se é porque ele foi o motivo pelo qual ela não conseguiu vencer o torneio pela segunda vez. Mas ela diz a ele que tudo isso é passado. Era a grande final do segundo torneio internacional de luta, e Itika foi misteriosamente sequestrado e preso. Quando sua irmã ficou sabendo sobre isso, ela imediatamente desistiu no meio do torneio e foi resgatá-lo. Isso causou um grande alvoroço e a deixou em dívida com os militares alemães, que ajudaram a localizá-lo. Por conta disso, ela teve que ficar na Alemanha por um ano, para treinar sua divisão. Depois, Itika retorna para seu dormitório e encontra Charles tomando banho. Ele pega um novo sabonete para dar a ele, mas fica chocado ao descobrir que seu amigo, esse tempo todo, tinha 2 balões escondidos na camisa. Ele retorna para o quarto em choque, e quando Charles finalmente sai do banheiro, os dois estão se sentindo estranhos, e ele pergunta por que ela fingiu ser um homem. E ela explica que foi o pai dela que ordenou, e ele não ligava para a existência dela até 2 anos atrás, quando começaram a fazer testes nela na empresa onde seu pai é o presidente. Assim que descobriram que ela tinha mais alta aptidão para o Infinity Stratos, a empresa passou por uma crise, e muito tempo depois,
mas eles acabaram ficando presos na ultrapassada segunda geração de modelos IS, enquanto os outros criadores se atualizaram para os modelos de terceira geração. Itka se pergunta o que isso tem a ver com ela fingindo ser um homem, e ela revela que era com o objetivo de se aproximar dele e obter informações sobre ele e seu traje. Ele pergunta o que ela vai fazer agora e ela diz que terá que retornar ao seu país e que será trancada na prisão. Ao escutar isso, ele diz a ela para ficar na academia, lendo o regulamento que diz que os alunos irão pertencer a esse local durante o tempo de 3 anos de estudo na academia. Cecília bate na porta e Charles rapidamente finge estar doente para não ser pego. Cecília o leva para jantar com ela, e a garota Laura então revela seu olho dourado enquanto planeja eliminar Itka, pois acredita que ele é um obstáculo para sua irmã mais velha. Aquele boato das garotas de antes está se espalhando ainda mais, de que a vencedora da próxima competição vai ter um encontro com Itka. Hulk se pergunta como todas ficaram sabendo do que ela disse a Itka. As duas garotas orgulhosas se encontram de novo, e enquanto elas ficam se gabando sobre quem é mais forte, elas se desafiam para uma luta, e enquanto se preparam para lançar ataques uma na outra, Laura interrompe e elas logo se envolveram em uma discussão, até que se transformou em uma luta violenta. Ao ficar sabendo sobre isso, Itka e Charles imediatamente foram até a arena para ver o que estava acontecendo. A luta continua com Rin disparando seus canhões em Laura, mas ela conseguiu anular usando o bloqueador de seu traje, impressionando Itka. Ela lança outros ataques, mas Laura parece ter um contra-ataque perfeito para todos os seus movimentos. Laura de repente dispara suas armas mais ofensivas em Rin e encurrala a garota, mas Cecília envia uma rajada de ataques com suas armas laser antes de atirar mísseis nela. No entanto, a garota Laura consegue desviar de tudo, e enquanto foge dos mísseis, ela acaba caindo na suposta zona de armadilha de Cecília, que então dispara outro míssil, mas Laura também responde com uma rajada de seus canhões, causando uma grande explosão. Enquanto isso, Laura também balança Rin com um chicote, fazendo ela colidir com Cecília e cair no chão em alta velocidade. Ela se levanta e se prepara para disparar outro tiro de seu canhão, mas Cecília consegue atirar em um alcance muito curto. No entanto, enquanto elas pensavam que deviam ter causado algum dano real, Laura parece ilesa, chocando as garotas. Ela então agarra as duas, utilizando cordas e começa a espancá-las, sem se importar com o risco de suas vidas. Vendo isso, o garoto Itka entra no modo Yes e rompe a barreira protetora na arena para salvar suas amigas. Ele avança em direção a Laura, mas ela imediatamente o impede com seu escudo e tenta explodi-lo, mas Charles de repente começa a atirar nela, permitindo que Itka escape com as duas garotas. Laura então agarra Charles e começa a puxá-la para mais perto com a intenção de atacá-la, mas a professora Shifuyo aparece de repente e bloqueia. Ela então dispensa todos eles, proibindo qualquer batalha até o torneio começar. Depois disso, as duas garotas Rin e Cecília são levadas para a enfermaria, e enquanto Itka e Charles cuidam delas, algumas alunas invadem de repente para mostrar a nova atualização sobre o torneio entre classes, afirmando que agora para os alunos será necessário participar em duplas e não sozinhos. Além disso, aqueles que não conseguirem formar um par serão designados para um par de forma aleatória. Todas as garotas pedem para Itka ser seu parceiro, mas ele se recusa e diz que vai fazer dupla com Charles. Por outro lado, Cecília e Rin também pediram para ser suas parceiras, mas Yamada chega e diz que elas não poderão participar da competição por causa dos danos em seus trajes. No dia seguinte, enquanto se preparam para o torneio, as partidas são divulgadas, junto com um par aleatório daqueles que não conseguiram formar uma dupla. Itka e Charles descobrem que seus primeiros oponentes serão Laura e Hulk. A partida começa com Itka atacando Laura de frente, mas ela o paralisa com seu bloqueador e enquanto ela se preparava para explodi-lo, pensando que ele fez um movimento muito idiota tentando atacá-la de frente, Charles aparece atrás dela e começa a atirar. Ela imediatamente foge e Hulk intercepta bloqueando os ataques de Charles. Então a garota Hulk tenta atacar Charles, mas ela e também Itka se movem em perfeita harmonia. Itka fica bloqueando o ataque enquanto Charles se prepara para explodir Hulk com seus canhões. No entanto, Laura faz um movimento não ligando para sua companheira e jogando Hulk no chão, enquanto continua lutando contra Itka. Hulk tenta entrar na luta novamente, mas Charles a bloqueia e começa a atirar nela até destruir seu traje, tornando ela incapaz de continuar lutando. Charles então se junta a Itka para atacar Laura e avança em sua direção, mas Laura de novo se protege com seu escudo bloqueador. No entanto, tudo isso fazia parte do plano, em uma tentativa de distrair Laura. Itka ataca de repente por cima, pegando ela desprevenida, mas ela consegue se esquivar. Ele avança contra ela novamente e enquanto ela bloqueia com seu escudo, Charles ataca ela com seu canhão e enquanto a luta continua, Itka consegue uma abertura e tenta acertar um ataque, mas a sua energia se esgota no último momento, desligando seu traje. Laura imediatamente cai no chão, mas então Charles entra em ação, abrindo fogo contra ela e usando seu reforço de ignição. Laura fica surpresa, mas se prepara para liberar seus ataques novamente. No entanto, Itka consegue atirar nela pelas costas, utilizando um rifle. Isso a deixa furiosa e ela tira uma arma de chicote nele. E Charles aproveita a oportunidade para atraí-la para perto e quebrar seu escudo. Ela então avança contra a garota e começa a bater sem parar nela. Laura então começa a pensar em como ela não pode se dar ao luxo de perder, pois ela se lembra de todo o treinamento árduo que ela passou enquanto crescia. Ela sempre costumava estar no mais alto nível de habilidade de combate. Até mesmo uma máquina foi implantada em seu olho para aumentar a sua compatibilidade com Infinity Stratos. No entanto, seu corpo não se adaptou completamente a isso, e ela foi chamada de fracasso. Mas isso tudo mudou quando Shifuyo se tornou sua professora, permitindo que ela subisse ao topo novamente. Ela então foi perguntar a Shifuyo por que ela é tão forte, e Shifuyo respondeu animada que ela tem um irmãozinho. Desde então, Laura estava determinada a matar o homem que tirou sua professora dela, e de volta ao presente, ela de repente ativa sua
parte máquina em seus olhos e começa a se transformar em algo misterioso, com todo mundo se perguntando o que está acontecendo. A condição de alerta é imediatamente levada ao nível mais alto, e a competição do torneio é suspensa na mesma hora. Todos estão sendo mandados a evacuar a arena. Ichika percebe que o monstro é muito parecido com o caso de sua irmã no passado, e ele se prepara para lutar contra ela. Mas Laura consegue jogá-lo contra o chão com apenas um único golpe, desativando seu traje imediatamente. Ichika, vendo que ela está imitando sua irmã mais velha, fica com raiva, e tenta um ataque desesperado, mesmo em sua forma normal. Mas a garota Hulk impede ele de fazer essa idiotice, e ele insiste em lutar de qualquer maneira. Mas ela pergunta a ele o que seu corpo fraco pode fazer agora que seu traje está desativado. No entanto, Charles imediatamente se oferece para recarregar seu traje para ele, usando o núcleo aberto de seu próprio traje. Depois de energizar seu traje por um tempo, o garoto ativa o Infinity Stratos Byakushiki no modo parte limitada, e então consegue apenas uma espada, mas foi suficiente para aplicar um golpe poderoso que imediatamente derrota o monstro, libertando Laura. Depois ela acorda na enfermaria e vê a professora Chifuyo, que pergunta se ela sabe sobre o sistema Valkyria, um sistema proibido que foi carregado em seus olhos e ativado apenas quando certas condições estão em vigor. Enquanto Ichika e Charles estão comendo juntos, ele vê a garota Hulk e vai dizer a ela que terá um encontro com ela, já que prometeram fazer isso e deixando ela animada. E a professora Yamada vem dizer a eles que foram recompensados com um banho termal grátis por conta de seus esforços. E lá no banho termal, enquanto Ichika aproveita, Charles se junta a ele para um banho. Enquanto eles ficam um do lado do outro, ela conta que agora decidiu revelar sua identidade de garota, e na manhã seguinte, a professora Yamada apresenta ela novamente, mas dessa vez como Charlotte, e toda a classe começam a fofocar sobre o banho dela junto com Ichika na noite anterior. A garota Rin ficou irritada ao saber disso e rapidamente invade a classe deles para matar o idiota pervertido, mas Laura consegue salvar o garoto e simplesmente o beija, deixando todas as meninas da classe de boca aberta. E algumas noites depois, a doutora Tabani, irmã mais velha de Hulk, de repente liga para ela, e enquanto Hulk tenta desligar bem na cara de sua irmã, ela conta que fez um traje pessoal para ela, um modelo exclusivo com detalhes de primeira linha, chamado Akatsubaki. Hulk fica surpresa, pois ela sempre quis ter um traje pessoal. Na manhã seguinte, nosso garoto acorda e encontra Laura em sua cama, bem ao lado dele. Ele fica chocado e se pergunta como ela entrou aqui, mas ela diz a ele que, como agora eles são um casal, eles podem se envolver em atividades para fazer bebês. Ichika pergunta quem foi que ensinou esse absurdo a ela, e ela imediatamente agarra ele. E do nada Hulk entra no quarto para chamá-lo para o treinamento, mas ela descobre que ele já está passando por um tipo de treinamento mais diferenciado. Alguns dias depois, a classe inteira visita a praia para se divertir depois de muitos dias chatos na escola. A professora Chifuyo encontra Hulk sozinha, em um lugar isolado separada dos outros. Ela se aproxima dela para perguntar o que está acontecendo, e ela responde que está pensando em sua irmã mais velha. Ouvindo isso, Chifuyo diz que conversou com ela alguns dias atrás, e descobriu que ela não estava envolvida no incidente com o sistema no passado de Laura. E ela também conta que a doutora Tabani pode aparecer aqui amanhã. Mais tarde, naquela noite, enquanto eles jantam, Cecília está achando difícil se sentar nessa posição dos japoneses, pois ela é uma estrangeira. O garoto Ichika se oferece para ensiná-la todo tipo de costume deles, e ela fica animada com sua oferta. Ele cuidadosamente coloca os hashis na boca dela, e isso causa um grande alvoroço de ciúmes na sala. A professora Chifuyo vem avisá-los dizendo para parar de causar confusão. Depois que ela sai, Ichika diz a Cecília que ele vai ter que parar por aqui, mas também sussurra para ela que ela pode ir ao quarto dele mais tarde para uma pequena compensação. E pensando no que está prestes a acontecer, ela veste uma pequena roupa íntima abaixo de seu conjunto de roupas e vai para o quarto dele, mas encontra as outras meninas ouvindo o que o garoto está fazendo com a sua própria irmã do outro lado do quarto, e do nada a porta de repente cai. A professora se pergunta o que elas estão fazendo aqui, e elas ficam com vergonha de dizer a ela o que suas mentes sujas estavam pensando. A professora apenas revela que seu irmão mais novo é muito bom em massagem e recomenda que elas experimentem também, para dar a elas um gostinho de sua habilidade. Então o garoto chama Cecília primeiro e ela percebe que foi por isso que ele a convidou antes. Ele começa a massagem com Cecília fazendo barulhos felizes, mas completamente do nada, a professora Chifuyo abre suas roupas e descobre que ela veio preparada para algo mais indecente. Na manhã seguinte, Ichika acorda e encontra Hulk olhando para uma coisa no chão. Ele pergunta a ela sobre isso, mas ela o ignora completamente. Então ele decide dar uma olhada para descobrir o que é. Então de repente um impacto gigantesco atinge o chão, e a doutora Tabani aparece logo em seguida. Ichika e também as garotas encontram a professora Chifuyo, e Tabani faz uma entrada ridícula, agindo igual uma idiota. E quando as meninas percebem que essa maluca é simplesmente a grande doutora Tabani, elas ficam chocadas, imaginando se essa idiota é mesmo a pessoa que elas sempre admiraram. Uma outra coisa acaba acertando o chão, e é onde conhecemos o novo traje de Hulk, o Akatsubaki da 4ª geração. Todas ficam surpresas e Hulk entra nele e começa a testar suas habilidades. Enquanto faz isso, a professora Yamada aparece com um relatório sobre uma missão especial, solicitando que eles compareçam imediatamente. 2 horas antes, algo aconteceu perto do Havaí. O modelo Infinity Stratos da 3ª geração não tripulado chamado Gospel acabou saindo do controle e enlouqueceu, e está se aproximando do espaço aéreo do Japão. E elas estão planejando como derrubar esse Yesen, mas como ele está viajando em velocidades supersônicas, eles só terão uma chance. Eles terão que destruí-lo com um único golpe, e só uma pessoa é capaz de fazer isso. Agora o problema é como elas vão colocar Ichika perto o suficiente para atacá-lo. E para isso, Laura diz que seria necessário um traje de Yesen que possa se mover em alta velocidade. No entanto, a doutora Tabani aparece e diz que tem um plano muito melhor, apresentando
novo traje de Hulk como a solução. Ela diz que esta ocorrência está lembrando ela do incidente na Noite Branca do passado, que foi há 10 anos atrás. Um mês depois que a Doutora Tabani avisou que vários mísseis de vários países foram hackeados, e um total de 2.000 mísseis foram lançados contra o Japão. No meio da confusão mundial, uma mulher apareceu e destruiu todos esses mísseis, e logo depois esse IS ficou conhecido como Cavaleiro Branco. E de volta ao presente, a Greta Hulk e também Ichika são designados para lidar com a missão que começará em 30 minutos. Eles ativam seus trajes e se preparam para partir na missão. Ichika observa que Hulk está muito mais animada do que o comum, e pergunta se é porque ela acabou de receber um traje pessoal, mas ela nega e diz que está apenas com sua animação de sempre. A professora Shifuyo liga para eles e informa sobre a missão novamente, e quando Hulk fala, ela também percebe que ela parece animada. Então a professora liga para Ichika em um canal privado e diz a ele para ficar de olho em Hulk, sempre que necessário, pois ela parece muito animada e pode cometer algum tipo de erro durante a missão. A missão começa quando Ichika se segura em Hulk, que se move em uma velocidade altíssima. Logo eles encontram o Infinity Stratos inimigo Gospel. Hulk acelera em sua direção, enquanto Ichika se prepara para acertar um golpe, mas de repente muda de trajetória e desvia do ataque. Ele começa a disparar canhões contra eles, e os dois decidem se separar para atacá-lo pelos lados, mas ele se move extremamente rápido. A garota então dispara suas armas, criando uma oportunidade para Ichika atacar, mas ele acaba perdendo a chance, pois ele percebeu que tem um navio no mar lá embaixo, e ele está tentando evitar que eles sejam acertados. No entanto, a Greta Hulk descarta eles como criminosos e manda Ichika ignorá-los, mas ele fica contra, dizendo a ela que não pode deixá-los morrer. Hulk insiste que eles sejam ignorados, mas ele de repente a leva para um lugar em sua mente, e diz a ela para não dizer esse tipo de coisa, pois ela não deveria menosprezar completamente as pessoas fracas só porque agora ela ganhou mais poder. Ela começa a se sentir terrível e patética, e então se distrai, se tornando vulnerável ao ataque do inimigo. Mas o garoto rapidamente voa para salvá-la. Ele acaba sendo acertado e caindo no mar. Ele entra em coma e é levado para a enfermaria para tratamento. No entanto, sua irmã não suporta encará-lo nesse estado, pois ela se sente terrível. A garota Hulk fica com ele na enfermaria, se sentindo péssima pelo que aconteceu durante a luta, e a professora Yamada vem dizer a ela para fazer uma pausa para que ela possa descansar. Depois que ela sai, ela começa a correr na praia, até ficar exausta. Ela se lembra de sua história com Ichika, desde que eles eram jovens. Enquanto ela pensa sobre isso, a garota Rin aparece, e a culpa por ser a razão pela qual Ichika está assim. Ela manda Hulk parar de ficar deprimida e diz a ela para ficar determinada e lutar, mas ela responde que não vai fazer isso. Em seguida, Rin dá um tapa em seu rosto, e instantaneamente ela fica motivada a lutar, e de repente ela percebe que suas outras amigas estão reunidas e preparadas para enfrentar o IS Gospel, e todas elas se preparam para ir até o campo de batalha. No entanto, Hulk diz a elas que esse ato é contra as ordens, mas Rin responde que elas não se importam nem um pouco com as ordens, e logo elas chegam no local do IS inimigo, e quando avistam ele, Laura dispara um tiro de seu poderoso canhão, que na mesma hora acaba alertando as professoras na sala de comando, fazendo elas perceberem que algumas garotas foram contra suas ordens. Por outro lado, o robô inimigo consegue resistir ao primeiro ataque, e elas continuam com uma rajada de raios, mas ele rapidamente desvia de todos, sem sequer ser atingido. Enquanto a batalha continua, Ichika se encontra em um lugar solitário e calmo, e ele vê uma estranha mulher vestida de branco, e ele se aproxima. O ambiente se transforma de repente, e alguém começa a perguntar se ele deseja poder, mas ele apenas observa silenciosamente. Enquanto isso, durante a batalha, Hulk colide com o inimigo e consegue quebrar seu braço, fazendo ele cair no oceano. No entanto, um forte tsunami acaba acontecendo, quando o inimigo aparece da água em uma forma ainda mais poderosa, assustando as garotas. Ichika finalmente dá uma resposta, e o IS pergunta por que ele está querendo poder, e o garoto responde que está querendo proteger seus companheiros que lutam ao lado dele contra o mal do mundo. Ao mesmo tempo, o robô inimigo começa a derrotá-las uma por uma, e enquanto Hulk está caída, esperando ver Ichika novamente, ele aparece bem diante dela chamando por seu nome. Ela fica chocada e começa a chorar, então Ichika deseja parabéns a ela, sabendo que hoje é seu aniversário. Ele entrega a ela um lenço antes de voltar para enfrentar o inimigo. A professora Shifuyo imediatamente recebe um relatório de que Ichika não está mais na enfermaria, e enquanto a professora Yamada está observando em sua tela, ela descobre que Byakushiki evoluiu para sua segunda forma ainda mais poderosa. Conforme a batalha continua com várias trocas de ataques entre eles, Hulk fica animada por lutar ao lado de Ichika, e enquanto ela pensa nisso, ela de repente ativa uma nova forma, que instantaneamente recarrega seu traje por completo, restaurando sua energia de escudo até a capacidade máxima. Ichika continua a enfrentar o inimigo e sua energia de escudo quase se esgota quando ele recebe vários golpes. No entanto, Hulk aparece e agarra sua mão, o que acaba recarregando sua energia de escudo ao máximo. Então todos eles realizam ataques no robô, que consegue desviar de todos enquanto ataca eles ao mesmo tempo, desferindo ataques na garota Rin. Mas Charlotte rapidamente a salva, então o IS inimigo de repente ataca seu ponto cego e joga elas na praia, ultrapassando seus próprios limites até que sua energia de escudo se esgote, finalmente derrotando o robô. Todos vão até a professora Shifuyo, que dá uma grande bronca neles por terem desobedecido ordens, mas também elogia eles por terem feito um bom trabalho. Mais tarde naquela noite, ela encontra Tabani e revela que já está sabendo de que ela era a mente por trás de tudo isso que aconteceu, para que assim a sua irmãzinha fizesse uma estreia incrível. Essa doutora simplesmente invadiu os computadores de 12 países apenas para fazer isso tudo, e ao perceber que foi descoberta, Tabani desaparece. E enquanto isso, Ichika encontra Hulk em um lugar deserto. Enquanto eles tentam conversar sobre seu futuro, as outras garotas interrompem um momento e começam a atirar neles com ciúmes.
E com isso chegamos no final da primeira temporada desse anime. Para mais animes incríveis como esse, deixa o likezão e se inscreve no canal. Tamo junto, mano, até a próxima!